hoje eu recebo o chefe Rodrigo Giroto. Tudo bom, Rodrigo? Como você está? Tudo bem, e com você? Tudo bem, graças a Deus. A primeira vez aqui no nosso Vitrine Revista. Fica tranquilo, vai dar tudo certo no final. E você trouxe uma receita maravilhosa e pelo jeito muito gostosa, Muito viu? boa, muito prática, bem fácil de fazer. Para a criançada que não gosta muito de legumes, os pais conseguem acrescentar os legumes na alimentação bem tranquilo com essa receitinha hoje. Perfeito. Inclusive já tem uma torta pronta ali, gente, só para aguçar o paladar de vocês aí de casa. Quem quiser fazer essa receita também pode, dá tempo agora à tarde pro cafezinho da tarde, né, Rodrigo? Dá tempo, uma boa tranquilo. pedida. 1 hora tá pronto. Tá pronto? Rapidinho. Nossa, menina do céu. Eu tô vendo aqui vários ingredientes bem coloridos, bem bonitos, mas eu sei que a receita é dividida, vamos ver, em 3 partes, é isso? Isso, aham. Nós primeiros refogamos o frango, fazemos um molhozinho, depois fazemos a parte dos recheios frios, porque os legumes eles vão cozinhar no forno, então para manter a suculência. E a gente vai bater a massinha da torta no liquidificador também. Perfeito. Já vamos pra panela então? Vamos lá, vamos começar. Nós vamos refogar o frango, tá? E aqui eu tô utilizando o frango moído, mas você pode utilizar também um frango cozido e desfiado, tá? Eu gosto de usar o frango moído porque ele dá um pouquinho mais de suculência e também é mais prático. Mas você pode também cozinhar o frango normalmente e desfiar ele e também fazer esse molho, tá? Então assim que o franguinho refogar, a gente vai misturar com os ingredientes. Tá bom. Enquanto o franguinho vai refogando ali, nós vamos colocar aqui. Eu tenho abobrinha, mas também pode ser substituído por abóbora cabotiá, abóbora menina, outro tipo de abóbora. Nós temos também cenoura, beterraba também fica bem legal. A cor não fica tão legal, mas o sabor Ela é combina. forte, Ela é né? bem forte. Nós temos um tomatinho aqui com pele, com semente, tomatinho inteiro, tá? Tá. O alho poró. Todos esses legumes, eles não precisam de uma alta cocção. Então, a gente pode utilizar eles cru mesmo, tá? Aí temos o brócolis, pode ser substituído por couve-flor também, ou pode acrescentar a couve-flor. O legal desses legumes é você utilizar o que você tem em casa, o que você tem na geladeira. Entendi. O frango também é opcional. Você pode substituir ele por uma carne de soja, uma proteína, né, de soja. Pode substituir por carne moída, ou por uma sardinha, ou não colocar carne. Você pode fazer uma torta sem carne, Só somente de de legumes. Entendi. Então, aqui a gente vai colocar todos os nossos ingredientes. E... Essa parte dos frios aqui, né? Isso, Deixa eu colocar aqui assim, ó. Você vai ter que misturar agora, né, Ney? isso, vou misturar. Tá. Milho também. Ah, Patrícia, não gosta de milho de ervilha, então não coloca. Só substituir. Eu gosto mais de milho do que de ervilha. Coloca um monte de milho. Ao seu gosto. Ao seu gosto. Eu vou mexer teu frango aqui, meu. Pode mexer, por favor. Eu sou só auxiliar hoje, você vai me Maravilha. sair falando. Aí, de repente, a pessoa queima o frango. Não, não vou, não. Vai dar tudo certo no final. Então aqui é só misturar os legumes Certo. e eles vão cozinhar no forno e vão soltar o líquido dentro da torta. Então ele vai deixar a torta bem cremosa, bem saborosa, bem suculenta, tá? Tá. E enquanto o nosso franguinho vai refogando ali, nós vamos já bater a torta no liquidificador. Menino, já dá pra adiantar tudo isso? Já dá pra adiantar, é muito rápido, muito simples. Tá, antes de você bater ali, me conta, fala um pouquinho sobre você. Calma aí. Vamos lá, respira que é a tua primeira vez no Vitrine. Eu quero entender, eu quero saber de onde veio o chefe Rodrigo. Vai lá, sempre teve essa aptidão com a gastronomia? Sim, desde criança, eu cozinho desde criança, venho de família aí que tem uma cultura de cozinhar, né? Minha mãe, minha tia, minhas avós. Então eu já cresci embaixo da mesa, perto do fogão, né? Eu me formei em administração de empresas na PUC e depois, quando eu estava terminando a minha faculdade, eu queria fazer algo a mais e aí eu resolvi fazer a gastronomia. Então eu fiz a faculdade de gastronomia. Já trabalhei bastante tempo como chefe de cozinha, gerente de restaurante, já produzi bastante coisa em casa também. Atualmente eu sou vendedor externo de produtos alimentícios, né, da área da gastronomia e também sou professor. Nossa, que legal. Agenda cheia, né? Bastante. Tá, e daí sempre que tem jantar de família, confraternização de família, é você? Sobra pra mim, sempre. Mas eu gosto muito de cozinhar, eu gosto bastante mesmo. O que me agrada bastante é cozinhar, ter as pessoas em volta da mesa. Gosto de presentear meus amigos também com um bolo, com uma torta, algo do tipo. Que legal, gostoso, viu? Eu acho que aqui... O que você acha? Pode deixar ele corar mais um pouquinho. Tem que corar mais, Vamos então subir tá. um pouquinho o fogo? Vamos. Olha lá. Sobe lá, deixa aqui, porque ele solta um pouquinho de água, Solta né? um Então pouquinho tem que de deixar água, essa água dar uma evaporada aqui e tem coisa. Acho que agora... Enquanto isso, eu posso ir colocando os ingredientes aqui? Claro, vamos. Então vamos lá. É bem fácil de fazer essa receita, tá? Bom, 3 ovos inteiros. 3 ovos, um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar.
tá? O açúcar é para dar um pouquinho de sabor e uma corzinha na massa. Mas é na mesma proporção, o açúcar e o sal não? O sal é maior. Ah, então o sal é maior, tá. Azeite, ou pode ser óleo de soja ou óleo de milho também, mas o azeite já ajuda para dar um saborzinho, né? Um pouquinho de manteiga, deixa eu só pegar aqui a colherzinha. A manteiga tem que estar derretida ou em ponto de pomada, tá? Não pode ser direto da geladeira, senão ela não agrega na massa, tá? Então tem que estar, aqui a gente deixou ela fora, ela já tá molinha, ou então você coloca ela no micro-ondas um pouquinho. Vamos colocar o nosso leite. Certo. Menino do céu. É bastante coisinha, mas... É bastante coisinha, mas tudo que a gente tem em prático, casa. E creme de leite. Esse é um dos diferenciais dessa torta, que ela fica bem saborosa, bem macia e bem fofinha. A gente utiliza o creme de leite de caixinha. Uma caixinha? Isso, 200 gramas. Perfeito. E a gente vai bater, tá? Tá, então agora o nosso DJ Luiz Paulo vai aumentar o som. E foi. Não foi. Não foi. Foi. Perfeito. Essa parte a gente pode bater bem, tá? Uns 2, 3 minutinhos, não tem problema. A parte que nós colocarmos a farinha e o fermento, a gente não pode bater, tá? É só uma misturadinha e uma pulsada. Tá, porque a gente não quer que... Desenvolva o glúten. Toda vez que a gente está fazendo uma torta, um bolo, algo que vai farinha, que não é pão. Pão a gente desenvolve o glúten, mas se for uma torta, um bolo, a gente não desenvolve esse glúten. Então sempre a gente bate todos os ingredientes bem primeiro e a farinha a gente coloca só no final e dá só uma pulsada ou uma mexida. Perfeito, então vamos lá. Beleza? Essa aqui. Eu vou aguardar um pouquinho o frango, tá? Tá Aí bom. depois a gente coloca, porque senão ele vai ficar muito parado também. A gente já pode colocar o alho ali, pode abrir um buraquinho no meio, por gentileza? Ah, claro. Sim. Isso. A gente coloca o alho. Especialista que sou, olha lá. Tá vendo? E agora é só deixar Aí que nosso alho não fritar tá um pouquinho saindo. mais. Isso, Então tá, e seguindo por aqui na nossa cozinha do Vitrine Revista, o chefe antes, o frango tava chegando no ponto. Sim. Chegou, chefe? Já tá no ponto, né? A gente Perfeito. fez um molhozinho, fritou o alho, fritou um pouquinho da cebola, do extrato de tomate e agora a gente vai misturar com os ingredientes. A gente coloca um pouquinho de água ou um caldinho de frango, tá? Tá Se bom. você cozinhou o frango, para ele ficar bem suculento. E Perfeito. agora nós vamos misturar aqui com os nossos legumes. Então, lembrando que você pode fazer sem a carne também, se você quiser, ou colocar só um queijo ralado, tá? É uma torta bem versátil. E você utiliza o que você tem na geladeira. Olha lá, o cheirinho aqui no estúdio já tá uma delícia, gente. Aí o sal, se você quiser colocar um pouquinho a mais que você colocou no frango, é o seu gosto. Pra mim, esse paladar já tá bem legal, tanto que eu coloquei ali no frango, tá? É só misturar. E a gente vai terminar de bater a nossa torta. Esse aqui eu já posso colocar na base aqui? Já vamos colocar ali. Aqui. Cadê a... E a tampa tá aqui. E agora a gente só vai pulsar, tá? Tá. Dá uma limpadinha no liquidificador e ver o ponto. Fica uma massa bem molinha, tá? Ah, tá. É pra ela ficar mais molinha Bem mesmo. molinha, Então tá bom. Aquela quantidade de trigo que está na receita, a gente não coloca ela toda de uma vez, porque dependendo da textura do creme de leite e também da quantidade de água que tem nos ovos, você pode usar um pouquinho menos, tá? Então a gente não coloca toda de uma vez. A gente vai sentir a textura, eu vou mostrar o ponto para vocês, tá? Perfeito. Só dar aquela batida de leve também. Já tá no ponto, já podemos colocar o nosso fermento. Pode desligar.
muito fácil. Ó, o ponto é esse aqui, ó. Bem molinho. Isso, mostra tá? aqui nessa câmera aqui, Nessa ó. aqui? Isso, olha lá o ponto. Gente, ó. Mais uma vez, Rodrigo, lá. Ela fica mais molinha Fica mesmo, mais viu, molinha, um pouquinho mais mole que uma massinha de bolo e um pouco mais firme que uma massa de pudim, tá? Tá. Então, E agora? agora nós vamos colocar na forma. Então aqui eu tenho uma forma de fundo removível, mas pode ser uma forma normal, um refratário, tá? Eu passei aqui um desmoldante no fundo, mas pode untar com manteiga, margarina, um pouquinho de trigo, tá? Nós vamos colocar 2/3 da massa. Vamos colocar o recheio, vamos colocar o requeijão e vamos colocar o restante da massa. O nosso forno tem que estar pré-aquecido pelo menos uns 20 minutos, tá? Ela é uma torta um pouquinho alta, então ela demora um pouco para assar. Ela demora em torno de 50 a 60 minutos para assar. Então, é interessante que a gente já deixe o nosso forno pré-aquecido. Aqui tem 2/3. 2/3, aham. Eita, nós, menina. Já envolveu a matemática aqui no negócio, gente. 2/3 é um pouquinho mais da metade. Ótimo. Deixa eu só pegar uma colher aqui. Claro, fica à vontade. Isso. Que agora a gente vai entrar Nós vamos rechear. com o recheio maravilhoso. Isso, o recheio cheiroso tem que daqui do estar ladinho. frio, tá? Como os nossos legumes estavam frios, coloquei o frango quente, ele já esfriou, tá? Tá. Mas se a gente fosse fazer só com frango ou só com carne moída, algo do É tipo, tem melhor que esperar deixar esfriar. esfriar. Tá bom. Pode colocar uma camada bem generosa, Isso, amo generosidade, olha lá. Bem generosa, hein, gente? bem generosa. Essa quantidade de recheio aqui dá pra quase 2 tortas dessa. Viu? Eu tô vendo que ela vai soltar água na massa também, né? Ela solta um pouco, mas essa água justamente é pra dar cremosidade na nossa massa, tá? Ah, tá, entendi. Agora é só dar uma ajeitadinha. Pode colocar um pouquinho mais. Olha lá. Se você fizer numa forma retangular, ela vai ficar um pouquinho mais baixinha e você consegue até colocar todo esse recheio. Como Tá. a nossa forminha é redonda aqui, ela tem um diâmetro menor, ela vai ficar um pouquinho mais alta, igual aquela que nós temos pronta ali. Tá bom. Então, essa quantidade de recheio dá pra fazer até umas 2 tortas, se você quiser. Oxi. E agora a gente vai espalhar. Opa, perdão. Esqueci do requeijão. Olha, ele foi... Deu na hora, hein? Olha lá, Então aqui eu tenho o requeijão, tá numa manguinha de confeitar, mas pode ser o requeijão no copinho. Você vai colocar, se for de copinho, colocar umas colheradas. E como aqui a gente tem na manga, nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui com esse requeijão. Generosidade também no requeijão, né? Com certeza, ela vai ficar bem suculenta. Eita, nós. Pronto. E agora a última camada de Agora massa. a última camada, o outro 1/3 que sobrou. Tá. Que aí é uma camada um pouquinho mais fininha. Quero ver como é que tu vai fazer pra espalhar essa camada fininha. gente- Né? Tem toda uma técnica, né? Espalha- Você acha que sou chefe à toa, Patrícia? É bem importante, não sei se vocês estão reparando, mas eu estou utilizando colheres de silicone. É bem legal a gente ter essas colheres de silicone em casa, porque elas auxiliam bastante. A gente consegue raspar bem as vasilhas, os bowls, e também a gente consegue espalhar com mais facilidade. Se fosse uma colher normal, é um pouquinho mais difícil, né? O acabamento então, já não... Então aqui, ó, só Olha lá. com a mão bem levezinha, tá? Eu não preciso forçar, porque eu não quero que misture, Isso. tá? Ó, eu não tô espalhando o requeijão. Olha lá, Amanda. É com a mão bem leve, Amanda. Amanda já não pode fazer isso aqui, não. Amanda já, pá, já taca ali. Você não tem a necessidade de cobrir todo o recheio, tá? Tá. Se sobrar uma arvorezinha ali pra fora, tá tudo Fica bem. bonito. Fica bonito, então tá Fica certo. bonito. E agora, forno. Forno, em torno Quanto- de 45, 50 minutos até dourar. Tá, isso. Quando que eu posso abrir o forno pra dar aquela espiada? Olha, tem aquele mito que não pode abrir o forno quando o bolo está assando. Você Já. até pode abrir, você só não pode chacoalhar o forno. Então, se eu coloquei um bolo ali com 10 minutinhos e eu quiser abrir para olhar por algum motivo, você pode abrir. Só que você abra com cuidado. O que faz o bolo abaixar? Movimento ou uma corrente de ar. Então, se você chacoalhar o forno ou entrar uma corrente de ar rápido, aí sim ele vai abaixar. Mas se você abrir devagarzinho, não mexer, ele não vai... ele cria uma película, né? E aquela película segura a fermentação, o efeito do fermento. Tá vendo só? Dica do chefe, gente. Então não se preocupem. Abre, não vai me chacoalhar o forno na hora, Só entendeu? não pode chacoalhar o forno, mas abrir, olhar, até Pode. virar a forma, se precisar, pode. Com Entendi. cuidado, pode. Perfeito. A cozinha é sua, fica Muito bem à obrigado. vontade. Daqui a pouquinho eu volto pra experimentar essa delícia, Tô hein? esperando. Já tô com água na boca. Tá. Eu já tô aqui na cozinha, porque Rodrigo está por aqui, o nosso super chefe. Menino do céu, que torta mais linda. Você viu que linda, né? Aham. Então, assim, ela ficou um pouco mais alta, eu coloquei numa forminha menor, mas se você quiser fazer numa forma maior, ela fica mais baixinha.
receitinha, fica uma delícia também, tá? Perfeito. Pelo jeito é uma delícia. Pra quem vão os beijos de hoje, Rodrigo? Conta. Vai pra minha mãe, Dona Maria. Vai Tá assistindo a gente? Será, Tá Dona Maria? assistindo, aham. Dona Maria, beijo pra senhora, viu? Vai pro meu marido, William, também, que tá aqui com a gente acompanhando. Tá só fazendo os bastidores, Tá. tirando foto, vídeo, legal. E pra toda a minha família e pros meus alunos também que estão me acompanhando. É isso aí, um beijão pra todos os alunos, viu? O prof tá aqui no Vitrine Revista. Vamos experimentar, mas antes, passa o seu Instagram também, Rodrigo. Quem quiser conversar lá contigo, saber mais sobre a profissão. Você também é professor, personal professor. também, então vai Sim. lá. Aham, meu Instagram é @rogiroto, R-O-H, Giroto. E você pode me chamar lá, mandar um oi. Eu presto algumas consultorias também, final de semana, né? Durante a semana eu trabalho fora, mas à noite e o final de semana eu tenho livre. Então eu dou alguns cursos, né? No Senai, na Embalagens Bacarim, e também alguns cursos particulares. Então quem quiser me chamar, me dar um oi lá, a gente pode conversar. Inclusive, Rodrigo, eu encontrei ele na Embalagens Bacarim, um dia que eu fui lá pra gente organizando o Sou Chef. Você tava por lá, né? Sim. E a gente começou a conversar. Falei, vamos marcar. Tu vai lá no Vitrine pra mostrar, né, o seu trabalho lá, fazer uma torta gostosa, uma comida bem boa pra gente. Ele falou, vamos, só marcar e veio. Obrigada, Fiquei muito viu? feliz pelo convite. Muito obrigado. Imagina. Espero voltar mais vezes. Claro, vai voltar sim. Olha lá, estou na câmera 3, diretor. Vamos experimentar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa torta tá com uma cara boa, né, gente? Olha lá. Bem molhadinha, né? Muito Bem boa. suculenta. Mas só mais uma que é pra ter Fica à certeza. vontade. Né? Toda Porque sua. Aqui a gente faz assim. Olha lá. Perfeita. Meu Deus do céu. Arrasou, meu amigo. Obrigado. Meu Que Deus. bom que você gostou. Muito bom. Dá pra sentir bem o requeijão ali no Sim, meio. aham. E a suculência dos legumes também, né? Ela fica bem suculenta. Porque às Olá. vezes a gente come algumas tortas, elas são secas, né? E os legumes ajudam a deixar ela bem... Eu peguei aqui uma que tinha o milho tá crocante, tá gostoso. Você consegue distinguir o sabor do frango também, uma maravilha. A massa, então, gente, olha que massa fofinha. Não, deixa eu mostrar aqui na 3 aqui. Diretor, olha lá. Olha que a massa, que fofinha, gente. Não, perfeita, ó. Aqui, ó, dá pra ver bem aqui que ela tá bem fofinha, ó. Bem gostosa. E aqui o recheio, não, proporção maravilhosa. Perfeito mesmo, viu, Rodrigo? Muito obrigada pela tua presença aqui. Um beijão pra todo mundo, teus alunos, a família, todo mundo que te acompanha. Claro que você vai vir aqui mais vezes, tá bom? Se Deus quiser. Convidadíssimo a estar aqui no Vitrine Revista compartilhando com a gente comida boa que a gente ama, né? Vamos conversar, né, telespectadores do Vitrine? Amamos uma comidinha deliciosa, prática. Já faça aí pro seu café da tarde, minha senhora. Claro que sim. A receita completa já tá lá no nosso Instagram, do vitrinirevista.oficial. Só você clicar por lá, você tem o passo a passo e também todos os ingredientes que o chefe Rodrigo utilizou hoje aqui nessa receita deliciosa. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até viu? a próxima, um prazer. Imagina, um beijão pra todo mundo que nos acompanha. Amanhã, então, não temos Vitrine Revista. Bom feriado pra todo mundo, mas na quarta-feira estamos de volta às 2 da tarde. Beijo! Fui! Cuidado, meu.